Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja. É um prazer para nós receber todos e cada um de vocês. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Marcelo, eu sou o pastor dessa comunidade e eu tenho servido aqui desde o nosso começo. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Nova Humanidade. Essa série ela foi construída em cima do livro de Efésios, e nós entendemos que no livro de Efésios, o apóstolo Paulo ele está nos ensinando algo que é extremamente importante a respeito da nossa história em Cristo Jesus. A nossa história em Cristo Jesus ela é completamente transformada pelo Evangelho, e essa transformação que o Evangelho promove, ele forma, a partir dessa transformação que o Evangelho promove, ele forma uma nova humanidade. Em Efésios capítulo 2, versículo 15, nós lemos que o seu objetivo, o objetivo de Cristo, era criar em si mesmo uma nova humanidade. O objetivo de Cristo era criar em si mesmo uma nova humanidade, uma humanidade agora que é marcada por essa transformação que o Evangelho promove. Essa nova humanidade ela tem uma série de características. E nós percebemos que, desde o início dessa carta, o apóstolo Paulo está demonstrando quais são essas características, e nós descobrimos que no Evangelho nós temos a nossa identidade transformada, nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós já não somos mais marcados pela nossa nacionalidade, nós não somos marcados pelas nossas preferências, nós não somos marcados pela nossa ideologia, nós somos marcados em Cristo. Em Cristo nós somos escolhidos por Deus, nós somos redimidos pelo Filho, nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós temos uma nova identidade, agora nós somos chamados de cristãos. A nossa vida foi transformada por Cristo Jesus, até o ponto em que a nossa própria identidade é transformada. Cristo muda a nossa história. No Evangelho nós vemos a nossa vida sendo dividida em duas partes, entre aquilo que acontecia no passado, que pertencia ao passado, e que a partir da transformação que o Evangelho promove, nós temos uma nova vida. E a nossa vida é dividida entre antes e depois de Cristo. Nós somos chamados para uma nova vida, uma vida que tem uma nova característica, que tem um novo modo de ser, uma nova ética, um novo comportamento e assim por diante. E nós somos, então, inseridos em Cristo em uma nova família. Nós somos membros uns dos outros. Nós não fomos salvos simplesmente para que, como indivíduos, desfrutássemos dessa salvação, mas nós fomos redimidos e resgatados para que experimentássemos essa transformação em comunidade. O Evangelho, quando ele transforma a nossa vida e ele se torna o cerne da nossa identidade, a mudança da nossa história, nós encontramos então pessoas que, como a gente, também tem Cristo como cerne da sua comunidade, como cerne da sua família. Nós somos uma nova comunidade, nós temos agora um novo modo de viver. Nós vivemos de maneira comunitária, nós não somos indivíduos soltos no mundo. Nós somos uma comunidade da fé. E esse mistério que estava oculto em Deus foi revelado por Paulo. E esse mistério que estava oculto em Deus e foi revelado por Paulo apresenta Cristo Jesus como aquele que faz paz entre o gentio e o judeu e entre todas as outras divisões que existem no mundo. E agora que nós somos inseridos, que essa barreira da inimizade é destruída, nós temos paz uns com os outros. E nós percebemos que a nossa comunidade, ela tem o papel de refletir esse mistério revelado. Da mesma forma que Deus revela o mistério de Cristo para Paulo, e que Paulo proclama esse mistério de Cristo para todas as nações, e ele explica esse mistério, a igreja agora é conclamada, ela é chamada para representar e demonstrar esse mistério de maneira viva. E agora, como comunidade, nós temos a responsabilidade de testemunhar a esse mundo o que significa ser um seguidor de Cristo, o que significa ter a tua identidade transformada, a tua história transformada. E é nessa comunidade, é nesse ambiente em que nós vemos a expressão da veracidade do sacrifício de Cristo. E à medida que nós aprendemos a viver sem restrições, sem barreiras, nós cumprimos o nosso papel de testemunhar o mistério de Cristo Jesus que estava oculto. E agora o apóstolo Paulo dá um passo além. Nós não somos apenas uma família e uma comunidade, nós fomos chamados para viver a unidade. A unidade dessa comunidade é extremamente importante. Essa nova humanidade que Cristo Jesus cria,
essa nova humanidade que foi projetada para viver aquilo que o Evangelho promove, ela foi chamada para viver de maneira unificada, de maneira de proximidade, em unidade. Nós não podemos, de acordo com Paulo, entender a nossa identidade em Cristo, entender a nossa história em Cristo e nos entendermos membros da família de Deus e não lutarmos pela unidade desse corpo, por não lutarmos pela unidade dessa família. Aliás, nós vemos que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 3, ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Existe uma unidade que é uma unidade espiritual que a igreja tem. E essa unidade deve ser buscada através do vínculo da paz. Aquilo que une essa igreja, essa comunidade, é a paz que Jesus Cristo oferece. Aquela paz que Ele veio e evangelizou a judeus e gentios, é aquela paz em que Ele oferece entre reconciliação não somente com Deus, mas também uns com os outros. Essa paz é o vínculo, é o elo da nossa unidade. E agora pesa sobre nós a responsabilidade de fazer todo o esforço para conservar essa unidade. Nós precisamos lutar por ela. Aquilo que Cristo conquista na cruz e nos oferece gratuitamente, nós precisamos receber pela fé e lutar para que os efeitos dessa conquista feita por Cristo sejam visíveis, reproduzidos dentro da nossa comunidade. E o modo como o apóstolo Paulo apresenta isso, ele sugere o seguinte: nós precisamos ter um tipo de comportamento que seja marcado pela presença do Evangelho. E ele diz: sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando os uns aos outros em amor, completamente humildes e dóceis. O vínculo da paz exige de cada um de nós que nós sejamos humildes, que nós consideremos o outro superior a nós mesmos. Porque como pecadores que somos, mesmo tendo sido resgatados, nós ainda lutamos contra as nossas tendências naturais de querer as coisas do nosso jeito, de fazer a nosso modo. E nós precisamos entender que se nós cultivarmos esse raciocínio dentro da nossa comunidade, nós não seremos humildes, nós não seremos dóceis. E nós vamos violar a unidade espiritual que Paulo sugere que nós devemos lutar. Se nós não tivermos esse comportamento de humildade, doçura, paciência, nós vamos precisar dar suporte uns aos outros. Suportar aqui não significa você tolerar o chato. Não é esse tipo de suporte que o apóstolo está falando. Ele está falando que nós temos nossas fraquezas, os nossos defeitos, e nós precisaremos receber auxílios uns dos outros. Nós temos essa responsabilidade. A unidade desse corpo de Cristo, que é visível na sua localidade, onde nós estamos, ele tem que ser realizado com suporte, tem que ser realizado com humildade. E essa é a nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de lutar pela unidade da igreja. Nós precisamos ter tal comportamento e agir de tal modo que a nossa vida não seja marcada pelo orgulho, não seja marcada pela agressividade, não seja marcada pela impaciência, que não seja marcada por cada um se vire, mas que em amor a gente ofereça auxílio uns aos outros, que em amor a gente ofereça paciência uns aos outros, que em amor o nosso comportamento seja dócil, que em amor a nossa postura seja humilde, porque quando nós vivermos desse modo, nós vamos experimentar a unidade da igreja para a qual nós fomos chamados para viver. E à medida que nós estudamos esse texto, nós vamos perceber que Deus, quando Ele resolveu salvar, Ele decidiu unir. Ele não tem o menor interesse de encontrar os seus filhos vivendo como lobos solitários em uma ilha de santidade marcada pelos limites da sua família. O interesse de Deus não é que você viva a sua fé de modo particular. A fé cristã é uma fé comunitária, é uma fé de uns aos outros, é uma fé que é realizada em amor, e amor precisa de objeto. Não é somente entrega, precisa também de objeto. Eu amo e recebo amor.
A comunidade da fé não é um lugar para você frequentar. Comunidade da fé é algo que nós somos comunitariamente. Faz parte de quem nós somos. Nós somos resgatados por Cristo e agora nós somos membros da mesma família. Nós pertencemos ao mesmo corpo, nós somos membros uns dos outros. Não existe qualquer intenção da parte de Deus de chamar pessoas à salvação para que eles se escondam solitários nas suas casas. Na verdade, Ele nos convida a viver uma unidade. Ele nos convida a viver uma comunidade, uma nova família de maneira unida. Afinal de contas, nós temos a mesma identidade, todos nós refletimos a mesma história, todos nós temos a nossa vida transformada por Cristo Jesus. E para permitir que nós vivamos em unidade, o apóstolo Paulo vai nos dizer que o Senhor nos oferece novas crenças. Ele não transforma somente a nossa vida, Ele transforma aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós encontramos aqui novas crenças. E se você ler os versículos 4 a 6 de Efésios capítulo 4, você vai encontrar uma afirmação daquilo que todos nós precisamos afirmar, aquilo que é o cerne da nossa fé. E ele diz o seguinte: existe um só corpo, um só espírito, assim como vocês foram chamados numa só esperança quando vocacionados, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos. Nessa sentença, Paulo parece sintetizar elementos que são fundamentais para nós. Existem crenças que nós compartilhamos, que nós temos em comunidade, que fazem parte da expressão da nossa fé. E agora nós temos um novo conjunto de crenças, coisas que são fundamentalmente importantes para nós. E eu gostaria que você prestasse atenção em como a estrutura dessa crença ela é definida por Deus. Aliás, se você presta atenção, nós temos um só Pai, nós temos um só Senhor e nós temos um só Espírito. A estrutura dessa crença é uma estrutura trinitária. Aqui nós vemos o nosso único Deus sendo apresentado em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vemos que cada um dos elementos dessa crença, desse credo apresentado aqui, é que cada um deles se refere a cada uma das pessoas da Trindade e os seus benefícios. Por exemplo, existe um só corpo porque só tem um Espírito. Todos nós somos batizados no mesmo Espírito, todos nós recebemos o mesmo Espírito e somos membros do mesmo corpo. Ele diz, nós temos uma só esperança. Por quê? Porque nós temos só um Senhor, uma só fé e um batismo. A nossa fé é centrada em Cristo Jesus, o nosso batismo professa que Cristo é nosso Senhor. E nós temos um Deus que é Pai de todos e age por meio de todos. À medida que nós olhamos para esse texto, nós encontramos a estrutura primária da nossa fé. E é sobre essa estrutura que a igreja construiu aquilo que nós chamamos hoje de credo apostólico. O credo que nós vamos começar a estudar hoje. Hoje nós teremos, a partir das 14h aqui mesmo, um estudo chamado Credo Apostólico, no qual nós vamos continuar a entender o que é que o apóstolo apresenta aqui e como a igreja sintetizou os princípios que estão aqui. E nós vamos perceber que existe algo extremamente importante e fundamental. Por isso, se você gostaria de entender mais sobre o que acontece nesse texto, eu gostaria de convidar vocês a estar com a gente hoje na nossa escola bíblica, onde nós vamos estudar mais sobre o que nós entendemos sobre esse nosso Deus que salva, esse nosso Deus que é trino. Mas vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 4, nós lemos o seguinte: há um só corpo. Talvez lendo essa declaração de crenças, algo tenha chamado a sua atenção. Por exemplo, como quantas vezes o apóstolo Paulo usa a palavra um. E se você prestou atenção, Paulo usa a palavra um 7 vezes nesses versículos. Tem algo muito importante
sobre a unidade na igreja que é apresentada na singularidade de Deus. Existe uma relação muito próxima para Paulo daquilo que significa unidade à medida que nós entendemos o que nós cremos. E ele começa pelo ponto de onde ele já apresentou nos últimos capítulos. Ele diz, há somente um corpo, não existem vários, não são muitos grupos. Ele está dizendo que aqueles que Cristo morreu, aqueles por quem Cristo morreu, eles formam um só corpo. Em Cristo Jesus, eles são chamados para pertencer à igreja, família de Deus. Uma nova humanidade sendo construída em Cristo Jesus. De tal forma que não existem divisões e barreiras. E talvez seja assustador para nós ler isso hoje, considerando que existem tantas divisões naquilo que nós vemos e chamamos de igreja. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não existem duas igrejas. Existe uma só igreja, um só corpo. E talvez na nossa experiência, naquilo que nós enxergamos no mundo, nós vemos denominações, facções, divisões. Mas o Senhor, quando olha para a sua noiva, para a sua igreja, Ele vê somente uma. Essa igreja universal, de todas as eras, de todos os lugares, é uma só. De tal forma que nós temos irmãos que pertencem ao mesmo corpo em diversos lugares do mundo e da história. Nós temos irmãos que pertencem à mesma família, porque nós somos membros uns dos outros, nós somos corpo um do outro. Mas ele também diz, existe somente um Espírito. Todos nós que fomos chamados, fomos chamados somente por um Espírito. Um dia a graça de Deus se manifestou irresistível ao nosso coração. Todos que estamos aqui, que chamamos Cristo de Senhor, em algum momento das nossas vidas nós rendemos as nossas forças, nós abandonamos a nossa luta, nós cedemos o nosso poder, nós demos espaço para que o Espírito entrasse, para que reconhecêssemos aquilo que Cristo fez por nós através do trabalho do Espírito. E todos nós que recebemos o Evangelho pela fé, nós somos batizados no mesmo Espírito. Nós recebemos o mesmo Espírito. Nós somos selados pelo mesmo Espírito. Existe uma identidade aqui. Não somos apenas membros do mesmo corpo, mas aquilo que me permite fazer parte é o mesmo Espírito. E não é somente o mesmo Espírito, nós temos também uma mesma esperança. Todos nós que cremos em Cristo Jesus temos a mesma expectativa de futuro. Temos diferenças de opinião sobre como as coisas podem vir a acontecer, mas todos nós temos a mesma esperança. Esse Senhor que me resgatou, Ele vem me buscar. Ele volta para me buscar. E eu vivo esperando essa esperança. Eu vivo na expectativa de que um dia eu vou me encontrar com o meu Senhor. Porque nós temos um só Senhor. Nós não temos vários mediadores. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Somente Ele é o caminho entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio dEle. Ele é o nosso Senhor. Nós temos uma só fé. Nós não temos um conjunto infinito, nós temos uma só fé e nós expressamos essa só fé em um só batismo. Observe quantas vezes o apóstolo Paulo deixa claro a quantidade de coisas que temos em comum. Um corpo, um Espírito, um Senhor, uma fé, um batismo. E quando o apóstolo fala que nós temos um só batismo, ele quer dizer, todos nós, pela fé, fomos batizados com Cristo Jesus em sua morte. Todos nós. E quando nós somos batizados com Cristo, nós somos ressuscitados para uma nova vida. Todos nós. E nós temos um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e Ele age por meio de todos e em todos. Esse Deus que é Pai de todos, que está acima de todos, que é Senhor de tudo,
Esse é o Senhor que age por meio de todos. E observe quantas vezes a palavra todo aparece nesse texto. Ele é o Pai de todos, Ele é sobre todos, Ele age por meio de todos e está em todos. E de uma forma muito interessante, o apóstolo Paulo está colocando ao mesmo tempo o valor da nossa unidade na singularidade de Deus. É um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Mas essa unidade ela é manifesta de modo plural. É para todos, por meio de todos. Cada um de nós, chamado para viver nessa família, foi chamado para viver para o Senhor, porque o Senhor ele atua em todos. E todos nós somos testemunhas disso. Nós sabemos que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Ele trabalha em nós. Mas existe algo muito interessante que Paulo apresenta aqui. Esse Deus, ele age por meio de todos. Esse Deus, ele não age por meio de pastores apenas. Ele não age apenas por meio de líderes religiosos, pessoas que estão à frente de ministérios. Deus não tem guru. O que Deus tem é um povo que foi chamado por Ele para viver com Ele, para que Ele nos usasse como instrumentos. Mas por que é que Deus me escolheu então para fazer esse papel se eu não tenho nada a oferecer? Exatamente por isso, para que fique evidente a graça dEle, para que fique evidente o amor e o poder dEle, para que Ele seja visto nas nossas vidas à medida que nós fazemos o que Ele pediu para que a gente fizesse. Nós fomos chamados por Deus, porque Deus quer usar todos nós e a cada um de nós. E aqui está o mistério da unidade, que nós, sendo diferentes, chamados para o mesmo propósito, recebemos diferentes dons e funcionamos de maneiras distintas, porque Deus quer agir por meio de todos nós. Deus não escolheu ser conhecido através de alguns indivíduos. Ele escolheu se dar a conhecer através da sua igreja, através do seu corpo, através da sua noiva, através de nós. Eu e você temos a nossa identidade em Cristo, a nossa história em Cristo. Nós pertencemos uns aos outros. E agora o Senhor quer usar a cada um de nós, porque Ele vai agir através de cada um de nós. E é por isso que o apóstolo Paulo propõe uma nova parceria. O modo como nós vamos viver essa unidade exige que a gente faça uma parceria. Porque a partir do momento que nós entendemos que Deus age por meio de cada um, novamente o apóstolo Paulo não tem em mente lobos solitários. O Senhor vai agir por meu intermédio, então eu vou viver sozinho. Não, o Senhor nos escolheu para estarmos juntos, para vivermos juntos. E agora nós precisamos que cada um de nós viva em comunidade, juntos, uma nova parceria. Porque nós vamos fazer isso juntos, nós vamos fazer isso em comunidade. Aliás, o apóstolo continua assim o texto: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Você vai se lembrar que no capítulo anterior o apóstolo Paulo diz que para ele lhe foi concedida a graça de ser um apóstolo. E essa graça que ele recebe não é a graça da salvação, é o presente que Deus lhe oferece para que ele cumpra a seu modo a missão que Deus deu para ele, usando os dons que ele tem, usando as capacitações que ele tem, usando quem ele é para o benefício do reino. Mas observe que da mesma forma que existe unidade e pluralidade na divindade, existe unidade na pluralidade da igreja. Um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Mas Ele age por meio de todos. Nós somos um só corpo, mas nós temos uma função, muitas funções. Cada um de nós foi agraciado por Deus
para funcionar nesse corpo, para servir nesse corpo, para trabalhar nesse corpo. E ele diz o seguinte: e ele mesmo, Cristo Jesus, designou alguns, dentre essa multidão de pessoas, dentre aqueles que ele descreve como cada um de nós. Algumas pessoas foram designadas como apóstolos. Algumas pessoas foram separadas por Deus para serem representantes dele de maneira autoritária na igreja. Os apóstolos serviram como referência para a igreja. Aliás, quando eles falam sobre a igreja, ele diz que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eles receberam uma missão de fazer conhecido o mistério de Cristo, e a partir daquilo que eles ensinam, a partir daquilo que eles falam, a igreja é edificada. Ele diz, ele designou outros para profetas, pessoas que foram separadas por Deus, para falar da parte de Deus, aquilo que precisava ser ouvido na comunidade. Eles não eram professores, eles não eram mestres, eles não eram reprodutores de conhecimento, eles recebiam de Deus conhecimento e eles transmitiam para a igreja o seu conhecimento e essa informação. E essa dupla, os apóstolos e os profetas, serviam como fundamento da igreja. E hoje nós lemos o que os apóstolos e profetas nos deixaram e nós usamos esse material ainda hoje, porque nós acreditamos que eles são muito importantes para o corpo. Mas ele diz, para outros ele deu como evangelistas pessoas que seriam marcadas por uma propagação da mensagem do Evangelho. A mensagem de Cristo Jesus seria levada para outros lugares através desses evangelistas. Outros seriam chamados de pastores, pessoas que cuidariam do rebanho, que seriam aqueles que iriam apacentar ovelhas que pertencem a Cristo. Pessoas que foram chamadas por Deus. Pessoas que receberam um dom de cuidar de gente. E existem aqueles que são mestres. Eles ensinam a comunidade. Sobre o ensino e o fundamento dos profetas e dos apóstolos, eles comunicam e ensinam a comunidade. E com essa pequena lista de funções da igreja, o apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: o Senhor ofereceu para cada um de nós diferentes dons. O apóstolo não é profeta, o profeta não é evangelista, o evangelista não é pastor e o pastor não é mestre. E no meio de todas essas diferenças, nós vemos o Senhor agir por meio de todos, porque cada um de nós recebeu um dom de Deus para servir a igreja. De tal forma que não existem membros menos importantes, não existem membros mais importantes. No corpo de Cristo somos todos membros. O pastor não é mais importante que as pessoas que lideram o louvor ou cuidam do louvor. As pessoas que estão com o microfone na mão durante o domingo não são mais importantes do que aqueles que estão servindo à porta. Nós somos membros uns dos outros. Nós pertencemos ao mesmo corpo. Nós funcionamos juntos. Cada um com o seu dom. Talvez o seu dom não seja cantar no microfone. Não é o meu. Não faz bem para o corpo me pedir para cantar. E eu não vou cantar para vocês. Porque não vai fazer bem. Nem o Marcelo. Nós não recebemos os mesmos dons. Deus nos capacitou de maneira única para que juntos trabalhássemos pela unidade da igreja. As virtudes, capacidades, talentos, experiência de vida que você traz para a comunidade são importantes para a comunidade, porque Deus vem trabalhando em você para agir através de você. A unidade da igreja é esse mistério em que nós somos uns. Nós somos um, apesar de toda a nossa diferença. É unidade e pluralidade ao mesmo tempo. Da mesma forma como nós encontramos em Deus unidade e pluralidade. A essência de quem Deus é manifesta através de nós na igreja.
Se nós lutarmos pela unidade no vínculo da paz, nós vamos experimentar esse funcionar de modo distinto, sem precisar descrever quem é mais importante, sem precisar descrever quem são os preferidos, os queridos. Somos membros uns dos outros. Nesse momento, eu tenho um microfone na minha mão e eu falo, mas sem o trabalho daqueles que chegaram 9 horas da manhã aqui, para montar toda essa estrutura, testar toda essa estrutura, passar o som, eu estaria falando sem potência nenhuma. Porque nós precisamos uns dos outros. É o ministério desses irmãos que sentam ali atrás, que permitem que eu faça o meu ministério. É o ministério daqueles que dirigem o louvor, que nos permitem sermos levados à presença de Deus para adorar o nosso Deus. Aqueles que nos recebem quando nós chegamos. Aqueles que nos ensinam em grupos pequenos. Aqueles que nos discipulam. Tudo isso faz parte de um mesmo corpo. Porque nós temos um novo objetivo. Nós não queremos mais buscar os nossos interesses. Nós queremos ver esse corpo e essa comunidade viver de modo triunfante, viver de modo próspero, naquilo que o Senhor quer. E como é que nós vivemos de maneira triunfante? Como é que nós vivemos de maneira próspera? Quando nós preparamos os santos para a obra do ministério. Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo. Nós estamos sendo preparados para uma obra. Todos nós estamos sendo treinados por Deus, sendo preparados por Deus através de outras pessoas na nossa vida, para que a gente continue a levar adiante a mensagem do Evangelho, o mistério de Cristo, para que a gente leve adiante a influência da igreja. Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo de preparar os santos para o ministério. Os santos foram feitos para o serviço. Os santos foram feitos para servir. Os santos têm um ministério, eles são ministros do Evangelho juntos com a igreja. E é por isso que nós precisamos que todos funcionem. Porque quando todos funcionarem, o corpo de Cristo vai ser edificado. Talvez você diga, tudo bem, eu entendo, eu fui chamado, eu tenho um dom, eu tenho uma responsabilidade, mas eu não sei como fazer. Bem-vindo ao time, você não está sozinho. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos aprendendo, porque Deus age em todos nós. Todos nós estamos sendo edificados, aperfeiçoados. O que acontece é que nós experimentamos esse processo de crescimento com Deus em diferentes momentos da vida, de diferentes formas, com diferentes pessoas. Mas pare um momento e pensa na sua história. Quantas foram as pessoas que o Senhor colocou na tua história para que você estivesse onde você está hoje? Quem foi aquela professora que você recebia na escola bíblica dominical quando você era criança, mas que imprimiu no seu coração o desejo de conhecer as Escrituras? Quem sabe os seus pais fizeram isso com você? Quem sabe o seu líder de adolescência, aquele chefe de acampamento, ou quem sabe um pastor de jovens? Quem sabe você tenha conhecido a Cristo através do ministério de alguém na tua faculdade, no teu trabalho. Mas seja como for, Deus tem se feito conhecido na sua vida através do ministério de outras pessoas, porque é assim que normalmente Ele faz. Ele usa gente para alcançar gente, Ele usa gente para ensinar gente, Ele usa pessoas para transformar pessoas. Ele quer usar a cada um de nós para preparar pessoas para o ministério. Nós não nos reunimos dominicalmente para ganharmos comida para vivermos a semana.
Nós não somos ovelhas gordas trancadas em aprisco. Nós temos um ministério, nós somos servos do nosso Senhor. Aqui nós somos treinados, aqui nós somos capacitados pelos diferentes dons que o Senhor deu à sua igreja. Aqui nós estamos sendo edificados, treinados para a edificação do corpo de Cristo e para a expansão do Evangelho no mundo. E nós vamos fazer isso até quando? O apóstolo Paulo responde: até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé. E é aqui que tem algo que é muito bonito no que Paulo ensina. Ele diz que nós somos um. Ele diz que nós temos uma crença de um Deus que é um. Ele diz que nós somos membros uns dos outros. Ele diz que nós somos da mesma família. Ele diz que somos mesma comunidade. Ele diz que nós somos um único edifício. Em outras palavras, ele já definiu. Nós somos assim. Mas se você presta atenção, a unidade da fé, na prática, ela vai ser alcançada. Aquilo que nós já recebemos de Deus, todas as bênçãos espirituais, já nos foram concedidas. Nós já temos tudo o que nós precisamos para andarmos, para vivermos. E se nós fizermos aquilo que o Senhor pede para que a gente faça, nós vamos alcançar a unidade da fé. Em outras palavras, nós somos um e estamos nos tornando um. Nós já somos, mas ainda não chegamos lá. Em Cristo Jesus, vitória declarada. Na vida da igreja, nós vamos lutar pela unidade. Nós vamos lutar pela unidade. E como é que nós vamos experimentar essa unidade? Quando o nosso comportamento for humilde, quando a nossa atitude for de paciência. Quando é que nós vamos alcançar a unidade? Quando o Senhor agir através de todos nós para nos treinar para o ministério. E então nós vamos alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Todos precisamos alcançar isso. E nós precisamos fazer isso juntos. Se nós não estamos experimentando unidade, nós estamos falhando no nosso comportamento. Nós estamos falhando em usar os nossos dons. Nós estamos falhando em treinar pessoas para um ministério. Porque quando nós estivermos engajados no serviço, nós vamos ser um. É por isso que nós acreditamos que essa experiência de transformação, esse processo de transformação que o Senhor vem causando nas nossas vidas, precisa ser experimentado em comunidade como nós fazemos aos domingos. Precisa ser manifesto em grupos pequenos quando nós abrimos o nosso coração e aprendemos mais dele. Mas nós vamos experimentar unidade quando nós estivermos servindo, quando nós somos treinados para um ministério. É quando nós funcionamos que nós experimentamos a unidade. Porque enquanto nós estamos ocupados em alcançar o nosso objetivo, nós deixamos de nos preocupar com as coisas que são menos importantes. Eu gosto daquela sala, eu gosto da cadeira naquele lugar, eu prefiro que o grupo seja naquele ambiente, que seja naquele outro lugar. Coisas que são extremamente secundárias, que tomam o nosso tempo. Quando nós estamos engajados em servir, quando nós estamos engajados com o nosso propósito, nós não temos tempo para ficar perdendo com coisas que são secundárias. Nós vamos treinar uns aos outros para o ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé. E então cheguemos à maturidade. Igrejas e comunidades que são divididas são igrejas imaturas. Gente imatura, que não está sendo treinada para o ministério, que não coloca a mão na massa, que não entende sua responsabilidade de servir e tem muito tempo para criticar e apontar o dedo para o outro. Essa igreja, formada de gente imatura e não treinada, ela não vai chegar à plenitude da medida de Cristo.
Ela se torna uma igreja em si mesmada. O que produz serve para ela, porque para ela foi feita. Perde foco e perde propósito. Mas quando nós estamos sendo treinados para um ministério e que nós entendemos a nossa responsabilidade individual de pertencer a essa obra, e nós servimos uns aos outros, nós alcançamos unidade e nós progredimos na maturidade. Existe um progresso esperado na sua fé. Um progresso que precisa acontecer na sua vida. E esse progresso acontece à medida que Deus usa pessoas na vida de outras pessoas para que elas sejam preparadas para o serviço. Para que elas sejam preparadas para funcionar. A maturidade não é simplesmente o conhecimento, porque a unidade da fé e o conhecimento do Filho vem através do serviço, vem à medida que nós nos empenhamos em fazer Deus conhecido nesse mundo através do Evangelho. Mas a plenitude de Cristo vem à medida que nós experimentamos isso como comunidade. Esse texto não está falando de indivíduos. Não é para você servir, para você alcançar, para você amadurecer. É para nós servirmos, para nós alcançarmos, até que todos nós cheguemos à maturidade. A maturidade, embora manifesta em indivíduos, não foi feita para indivíduos, ela foi feita para o corpo. E nós seremos uma igreja madura à medida que nós aprendemos a viver sendo usados por Deus. Sendo usados por Deus onde nós estamos. Deus age por meio de todos, porque todos são importantes para o corpo. Todos. E porque somos membros uns dos outros, nós temos um só Senhor, um só Deus, um só Espírito. Existem apóstolos, profetas, líderes, existem pessoas que estão à frente, mas não existe ninguém melhor. Não existe ninguém mais importante. Na igreja somos todos irmãos. Na igreja somos todos ovelhas. Nós temos um supremo pastor. Mas Deus nos capacitou de maneira distinta. Ele me chamou para funcionar como pastor. E o meu papel é representar o nosso pastor para a nossa comunidade. Essa é a minha função. Mas nós temos a responsabilidade de funcionar juntos. Porque quando nós crescemos e chegarmos à maturidade, nós não seremos mais como crianças. Existe uma infância na fé e todos nós passamos por ela. Quando nós chegamos a Cristo, nós somos como crianças que precisam aprender, que precisam crescer, que precisam se desenvolver na fé. Mas é extremamente horrível quando nós olhamos para pessoas que têm uma história de 20 anos com o Senhor, mas que se comportam como crianças espirituais. Elas poderiam servir, têm oportunidades, receber o dom, tem uma história com Cristo, mas nunca abandonou a infância. É reclamão, choramingão, crítico, divisivo. Mas quando nós somos treinados para um ministério e nós progredimos em direção à maturidade, nós deixamos de ser como crianças. Porque quando nós somos crianças, nós somos levados de um lado para o outro pelas ondas. A figura que Paulo usa é de um barquinho sendo jogado pelo mar. À medida que o vento muda, à medida que as ondas mudam, esse barquinho é balançado. Ele não tem estrutura. Ele não consegue enfrentar as dinâmicas da vida. Ele não tem potência para vencer as ondas. Ele não tem potência para vencer o vento. Ele é levado. Ele é jogado de um lado para o outro pelas suas emoções, pelas circunstâncias externas, por aquilo que ele não gosta.
Eles são jogados de lá para cá, por um vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo sabia que dentro da igreja, perto da igreja, existiriam homens mal intencionados, que iriam se aproveitar da infância espiritual das pessoas, iriam dividir a comunidade, eles seriam levados por ventos de doutrina, porque não tem potência, porque não tem consistência, não resistem aos falsos ensinos de homens que querem induzir ao erro. Homens perspicazes que se infiltram na igreja ou fazem o seu conhecimento infiltrar a igreja e eles levam os fracos, as crianças da fé. E a melhor maneira de proteger o corpo é lembrar aquilo que o apóstolo Paulo fala. Deus age por meio de todos. Ele quer te usar. Você precisa ser treinado para um ministério. Você tem uma missão. Você tem uma responsabilidade. Foca na tua responsabilidade. Serve o teu Senhor junto com a sua comunidade. Porque além de um novo objetivo, o Senhor nos deu também um novo propósito. Nós temos um propósito de vivermos em comunidade. E Ele diz, nós vamos seguir a verdade em amor. Nós não vamos dividir verdade e amor. Nós vamos seguir a verdade do Evangelho e nós vamos seguir o amor de Cristo Jesus. E Ele diz, nós vamos crescer em tudo. O objetivo e o propósito que Deus deu para nós como comunidade é que a gente cresça junto em tudo, porque nós somos uma família, uma comunidade, nós temos uma unidade que não se encontra em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Eu acho muito interessante o modo como o apóstolo Paulo escreve isso aqui. Porque Jesus Cristo garantiu que é a igreja dele, ele iria edificar e as portas do inferno não iriam prevalecer. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. É a missão de Cristo edificar a igreja. E ele faz isso. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, todo o corpo, quando ele está ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, todas as pessoas que pertencem ao corpo, eles estão ajustados, eles estão vivendo em unidade, esse corpo vai crescer e ele vai edificar-se a si mesmo. Deus usa todos. O Senhor Jesus Cristo vai edificar a sua igreja, mas Ele não vai edificar a sua igreja sozinho, Ele vai usar gente como a gente. Ele age por meio de todos. Todos são importantes. E esse corpo cresce na medida que cada parte realiza a sua função. Cada parte. Você é extremamente importante para a igreja de Cristo Jesus. Deus quer usar você para que nós sejamos corpo, para que nós cresçamos em maturidade, para que nós alcancemos a plenitude da estatura de Cristo. Quando cada parte faz a sua parte, o corpo ganha. O corpo ganha. As nossas igrejas são fracas. As nossas igrejas são imaturas. Porque as pessoas têm a falsa impressão de que o evangelho é para o outro, a missão é para o outro, o trabalho é do outro, o serviço é do outro. Na igreja eu preciso encontrar um lugar para me sentir bem. Na igreja eu preciso encontrar um lugar para ser alimentado para a minha semana. Balela. Balela.
Nós fomos chamados como comunidade para servirmos uns aos outros com os dons que Deus nos deu. O desenvolvimento dessa igreja passa por você, por todos nós, por cada um de nós. E nós vamos crescer em maturidade à medida que todos nós funcionarmos como devemos funcionar. Conclusão. O que o apóstolo quer dizer com isso, então? O apóstolo quer dizer que a nossa unidade depende da nossa pluralidade ministerial. Nós temos crenças que nos unem, mas a nossa crença é uma plataforma sobre a qual nós construímos o resto. A nossa unidade é construída em cima das nossas crenças, com certeza. Mas nós não fomos chamados para somente professar a mesma coisa. Nós fomos chamados para colocar as nossas crenças em prática, porque o nosso Deus, Ele age por meio de todos. A questão é, como é que Deus quer usar você onde você está? Para vocês que chamam a Fonte São Paulo de casa, onde é que o Senhor quer usar a sua vida para edificar o corpo? Como é que você vai servir essa comunidade como a sua comunidade para o bem de todos, para o desenvolvimento da comunidade, para o amadurecimento da comunidade? E observa, nenhuma vez Paulo falou de muita gente. Paulo não fala para que muitas pessoas venham no culto, ele não usa esse tipo de linguagem. O que ele diz é, nós vamos crescer em maturidade. Para vocês que se reúnem em outras comunidades, como é que vocês vão ajudar as comunidades onde vocês estão? A comunidade para onde vocês vão? Como é que Deus vai usar a sua vida na vida de outras pessoas? E de acordo com aquilo que Paulo nos ensina, a nossa unidade em Cristo Jesus, ela é definida por nosso caráter. Nós precisamos de paz, humildade, paciência. Nós precisamos tratar as pessoas de um jeito correto. Nós precisamos lutar pela paz na comunidade. E talvez o nosso ponto de partida sejam as nossas crenças, aquilo que nós cremos, aquilo que nós vemos. Paulo apresentando nos versículos 4 a 6. Um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só corpo, uma só esperança, uma só fé. A nossa unidade está lá. Mas a nossa unidade, ela é manifesta pelos nossos dons, na nossa diferença, na nossa pluralidade. Mas a nossa pluralidade é marcada por um objetivo comum. Não está cada um apontando na sua própria direção. Nós estamos todos buscando sermos mais parecidos com Cristo, todos juntos, em comunidade. Nós não queremos perder ninguém pelo caminho. Nós queremos que todos cheguem à maturidade espiritual. E é isso que nós queremos fazer aqui. Nós queremos ver pessoas transformadas pelo Evangelho, sendo usadas para transformar pessoas pelo Evangelho, para que a gente cresça à medida da estatura de Cristo. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Nós não fomos chamados para ir à igreja, nós somos igreja, comunidade, família, edifício. E Deus age por meio de todos, cada um de nós. Não tem ninguém menos importante. Não tem ninguém mais importante. No corpo, somos todos membros e do corpo somos todos irmãos. É isso que significa viver a verdade do Evangelho como comunidade. Vamos orar?